dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui em Fortaleza, nessa terra amada aqui. Agradecer ao presidente Leonardo Macedo pelo convite de estar hoje aqui com vocês. Também ao nosso conselheiro federal Rogério Cristino, também pela parceria e a articulação também de estar aqui. Também ao nosso presidente do Conselho Federal de Administração, o conselheiro Mauro Creus, né, por ter aceito a nossa indicação. E também, assim, saúdo a todos em nome também do nosso decano, né, João Melo, né, assim, que enaltece esse nosso encontro hoje. E dirijo uma palavra especial a todos os colegas presentes, e em especial também as pessoas que estão online, aí, muitas vezes em regiões distantes do estado do Ceará, né, e também de outros lugares. Infelizmente, com os aumentos do combustível, aí, a gente teve um aumento de 50% no valor do combustível ao longo do ano. Isso torna mais difícil os deslocamentos de muitos dos profissionais que gostariam de estar aqui. Então, essa tecnologia ofertada pelo Conselho Regional aqui do Ceará faz com que esse conteúdo chegue a todos nos mais distantes locais. E a nossa apresentação ela tem muito a dizer sobre os municípios, principalmente os municípios, aqueles municípios que não estão na área metropolitana, mas estão em locais distantes e muitas vezes possuem dificuldades de abastecimento de água e grandes desafios relacionados à questão da sustentabilidade. Então, eu preparei bastante coisa para trazer para vocês e aqui está bom. Obrigado. E trouxe muitas informações, mas assim vou tentar ser um pouco mais rápido também nessa apresentação, tá certo? Então, a gente vai estar falando aí sobre desenvolvimento sustentável nas cidades. Um desafio que a gente tem é como ter cidades que sejam sustentáveis ambientalmente, socialmente e economicamente. Semana passada, eu estava assistindo a Globo News e observei isso aqui, uma informação justamente sobre a questão climática aqui do estado do Ceará, né? Eles estavam chamando a atenção sobre o índice dos maiores reservatórios do Ceará, Buiú, né? Panabuiú, 8%, Castanhão, 9% e Oroz, 23%. Né? Isso, os principais reservatórios, e isso é uma perspectiva que não vem de 2021, já há vários anos que isso está se intensificando. E lá no Rio Grande do Norte, na região central do Rio Grande do Norte, de onde eu estou vindo, nós estamos, esse ano, tendo o pior inverno histórico, né? A pior seca histórica, isso com base em dados pluviométricos. Então, tudo isso é um pouco da questão do efeito do que é chamado mudança climática, que a gente tem secas mais intensas, né? Fenômenos climáticos mais extremos, né? Então, como é que a gente pode conviver com isso? E, no nosso caso, traz muitos desafios relacionados à própria questão do abastecimento de água, né? E isso é um tema do gestor público municipal. O gestor público ele precisa pensar sobre essas questões aqui. Então, existem soluções. Uma das coisas é como criar, né, eu vou falar uma palavra nova aqui, que talvez alguns de vocês não tenham escutado ainda. A palavra sustentabilidade é uma palavra que já está no vocabulário de todos nós, mas hoje a gente está falando uma palavra nova que está surgindo, né, um termozinho novo, que é biorregeneração. Né? Então, hoje não é mais suficiente a gente ser sustentável, mas como é que a gente vai regenerar, né? Como recuperar o que a gente tinha no passado, e lembrando também que muitos dos nossos lugares, aqui, principalmente no Nordeste brasileiro, a gente tem o nosso semiárido, ele cobre 10% do território brasileiro, né? Mais de 2.000 municípios. Então, é uma área muito importante a nível estratégico, né? E percorre, né, todos os nossos estados do Nordeste, chegando até o norte de Minas, né? Então, o que a gente precisa não mais pensar sobre sustentabilidade, mas um passo a mais, que seria essa questão da regeneração. E isso passa também por pensar justamente essa questão de como é que a gente pode trazer mais verde para as cidades. Isso é um ponto importante, porque
em muitos lugares. Isso aqui, você veja, tem muitas superfícies aqui que você chega a 60, 70 graus no solo, né? Na temperatura ambiente 50 graus e no solo 60, 70, até mais, uma temperatura até mais alta. Então, como é que você consegue produzir alimentos com essas características, né? Que a agricultura vai ser base de toda, grande parte da nossa economia. Então, isso a gente passa por isso. Aqui são alguns termos que estão em inglês aqui, mas fala da infraestrutura verde urbana, né? Então, seria um ponto importante que eu queria chamar a atenção, a questão da agricultura urbana. Então, a gente aprender a cultivar nas cidades, em pequenas áreas, usando tecnologia, tornando até mais rápido a entrega desses alimentos, paredes verdes, a questão também de áreas verdes também, árvores em áreas suburbanas, árvores também nas ruas, telhados verdes, design sensitivo, quando você tem jeitos mais fáceis de você passar pelas cidades, e também parques, jardins, e que você tem esse tipo de recurso na cidade. E a gente sabe que Fortaleza tem alguns desses recursos aí. Então, uma cidade saudável passa por você promover corridas, fitness, né, academia, travessias marítimas, esportes marítimos, locais de caminhada. Então, a cidade de Fortaleza tem muitos desses recursos aqui para oferecer. A gente passa também por a gente pensar uma cidade criativa, pensando em festivais de música, intervenções arquitetônicas e de design, festivais de literatura, eventos culturais diversos, exposições, arte na rua, festas típicas. Então, eu estou trazendo, a minha palestra, ela vai me expor mais no sentido de a gente trazer algumas ideias criativas que os colegas que estão aí no interior também possam imaginar como é que as cidades, na gestão pública municipal, como é que essas iniciativas elas podem ser promovidas. Também a experiência comunitária, haver espaço para a interação de pessoas, sejam elas essas interações físicas ou virtuais. Então, muitas vezes, nessa questão virtual, você tem um grupo do WhatsApp do bairro ou do condomínio. Lá em Natal, a gente tem isso, né, que a gente troca algumas informações, muitas vezes informações sobre a segurança no bairro. Termos também essa experiência comunitária, né? A questão de praças, parques, feiras populares, encontros nas padarias, nas calçadas, visita aos vizinhos. E, então, isso são algumas das coisas importantes para a gente estar pensando aí, alguns pontos para a gente pensar em termos de o que é que a gente pode fazer de criativo, né? Então, considerando a elaboração dessas políticas públicas, alguns desses pontos criativos que podem ser empreendidos pelas gestões municipais. Eu vou trazer aqui alguns exemplos mais baseados no Rio Grande do Norte, tá certo? 5 exemplos: a escadaria de Mãe Luísa, o Vivo Centro, o Centro Administrativo do Governo do Rio Grande do Norte, as Construções Sustentáveis em Caiçara do Rio do Vento e o Biohabitat. Alguns exemplos que as prefeituras elas poderiam estar realizando, né, e que os administradores, os profissionais de administração poderiam estar pensando sobre isso em seus estados, tá certo? Então, aqui no caso da escadaria de Mãe Luísa, para quem conhece Natal, isso aqui é um pedaço da orla. Ela está localizada, essa praia que é conhecida como Areia Preta, né? Então, essa área ela liga aqui a praia, a Mãe Luísa, né, que é um bairro popular que tem aqui, e aqui tem prédios de alto padrão, né? E aconteceu o seguinte, que em 13 de junho de 2014, né, durante a Copa do Mundo, né, que a gente teve jogos de Natal, teve jogos de Fortaleza, teve uma chuva lá de 400 milímetros em um dia, né? E esse local aqui, que liga esse local aí, que é uma ladeira, né, uma espécie de uma ladeira, teve esse colapso aqui, né? Então, isso aqui foi até uma foto que eu mesmo fiz essa foto, né? Aqui uma foto também, dá para ver a parte de Mãe Luísa lá em cima, e aqui a parte de baixo, já na praia, né? Então, isso é um tipo de problema, também consequência também dessa mudança climática. Então, quais são possíveis soluções para situações desse tipo que podem acontecer em muitas das nossas cidades, né, para a gente pensar. Nesse caso, eles criaram uma escadaria, né, criaram uma escadaria aqui. Essa escadaria, então, eu acho interessante que é tipo como se fosse uma resposta a um problema ambiental que ocorreu. Então, eles encontraram uma solução. No caso, foi uma solução que ela tem uso social, porque as pessoas usam para a prática de esportes, né, para
entretenimento, até para fazer uso também da acessibilidade entre o morro e o ponto de ônibus. Mas muitas vezes essas soluções podem ser de conteúdo ambiental, quando você cria um parque, pode ser de conteúdo também econômico, porque poderia ter alguma lojinha aqui, por exemplo, poderia ter um bar lá em cima, poderia ter um restaurante que a pessoa ficasse olhando aqui para baixo. Então, nesse caso, foi uma solução de conteúdo social, né? Porque é mais para a questão do lazer e do esporte. Mas poderia ser também ter elementos também de conteúdo ambiental e econômico também. Então, para a gente pensar também quais são possíveis soluções que a gente pode ter também no contexto das cidades, que pode reunir também um interesse econômico, social e ambiental. Nesse caso aqui foi mais social a solução, então, para apresentar para vocês. Um outro exemplo aqui é sobre a questão de movimentos culturais e urbanos. E aí a gente tem um caso do Vivo Centro, que era uma rua de Natal que era abandonada, e eles criaram um movimento cultural, e eles investiram na questão de grafites. Isso aqui é um cara, aqui o Câmara Cascudo, né, que é um folclorista, e aí eles, nessa ruazinha aí, nesse Beco da Lama, eles colocaram vários painéis desse tipo, e aí transformaram um local que era abandonado num local de interesse cultural, né? E aí a gente, inclusive, apresentou trabalhos sobre isso nos Estados Unidos, em Nova York, contando um pouco essa experiência aí. Um outro exemplo aqui, o Centro Administrativo do Rio Grande do Norte, né, do estado do Rio Grande do Norte. Então, eles investiram em vários equipamentos, aqui fizeram uma reforma lá, recurso do Banco Mundial também nessa reforma, então acabou que criou um local interessante, né, até para entretenimento também, lazer dos servidores, ficou bem bacana E aí o seguinte, a constatação em relação à questão do que a gente gostaria de falar também sobre desenvolvimento sustentável, que é a questão dos ODS, é que nem sempre as prefeituras estão conscientes de ações relacionadas à questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E a gente percebe que várias iniciativas elas estariam relacionadas à questão de diferentes ODS ou diferentes objetivos do desenvolvimento sustentável. E então o que a gente propõe é que os profissionais de administração que estão hoje aqui presencialmente, que estão à distância também, é que eles participem de atividades nos diferentes municípios do estado do Ceará, para diagnosticar e capacitar os municípios em gestão pública sustentável, porque hoje o presidente Leonardo falou da área da educação, mas a gente teria que pensar em várias políticas públicas no contexto da gestão pública, né? Então, diagnosticar, capacitar os municípios e pensando na gestão pública sustentável associada à questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Que são esses aqui, são 17 objetivos, eu não vou estar detalhando todos, né? Inclusive, eu já tive num outro evento do fórum, que foi lá no Cariri, né, que a gente teve detalhando isso, falando de um a um, mas vocês podem ver que essas ações são relacionadas a várias políticas públicas. E 2021, então, os objetivos eles foram assinados por todos os países em 2015 para eles serem implantados de 2016 a 2030. Só que a gente já está em 2021 e esse período de 2021 a 2030 está sendo chamado década da ação, né? Que seriam, assim, já se passaram 5 anos e teria um pouco mais de emergência da gente estar colocando isso em prática, né? Então, existe uma oportunidade, então, dos profissionais de administração colaborarem com os municípios para que eles se capacitem quanto às políticas públicas voltadas à sustentabilidade. E uma coisa interessante que pode ser feito os profissionais de administração realizarem uma palestra como essa. Eu, enquanto conselheiro federal, posso colaborar com vocês para que vocês recebam uma palestra semelhante a essa aqui, vocês possam fazer nos municípios de vocês, para que vocês sejam multiplicadores dessa temática, né? Vocês possam fazer isso com diferentes municípios. Então, vocês preparariam uma espécie de uma palestra como essa que eu estou realizando, ou vocês adaptariam, e então teria uma conversa com os gestores e as prefeituras sobre o diagnóstico de ações de sustentabilidade, o que é que o município já faz nessa área de sustentabilidade, o que é que ele pode fazer, e avaliar, então, possíveis ações que a prefeitura pode realizar associada à questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, até porque
o Tribunal de Contas da União, como o governo federal ele foi signatário, ele tem uma expectativa também que todos os organismos federais, estaduais, municipais, eles apresentem qual é o seu nível de comprometimento em relação à questão dos ODS. Então, os profissionais de administração, eles podem estar colaborando com isso, né? E, então, um terceiro passo seria, então, construir propostas de práticas e políticas públicas associadas à questão dos ODS. Então, isso é um trabalho que cada profissional da administração pode estar realizando na sua cidade, né? Então, eu enquanto membro da Câmara, né, de Planejamento Estratégico, a gente pode estar colaborando com o Conselho Federal com esse movimento, né, dos profissionais de administração, os profissionais de administração eles serem irradiadores com isso. Então, quais são os impactos esperados na gestão pública municipal, né? Quais são esses resultados que se pretende alcançar? Melhorar a gestão com base em indicadores, colaborar com o novo arcabouço para novos projetos associados aos ODS, colaborar para ações práticas, principalmente voltadas a saneamento, combate à fome, redução da pobreza, melhoria da saúde e da educação. Também a gente imagina que isso em relação à questão da gestão pública, certo? Mas em relação à questão diretamente, aquela pessoa que está no fim da linha, a sociedade, o indivíduo de um modo geral, quais são os benefícios para ele, né? Então, o benefício é a questão do combate à fome, redução da pobreza, melhoria do saneamento, saúde, educação, e espera-se com isso a melhoria da qualidade de vida da população. E a gente quer isso, né? A gente quer tranquilidade, as pessoas poderem terem segurança, ir para suas calçadas, conversar com simplicidade, com calma, né? E com qualidade de vida. É isso que a gente quer para a nossa população. E aí eu vou trazer mais 2 exemplos, aqui no caso, Caiçara do Rio do Vento, onde eu tenho alguns projetos de pesquisa. Aqui, Caiçara do Rio do Vento é uma cidadezinha que ela fica aqui na BR-304, então quem está indo para Natal passa na cidade aqui, na própria BR, ou quem está indo para João Pessoa, Recife, obrigatoriamente vai ter que passar aqui em Caiçara do Rio do Vento. Então, uma cidade aí de menos de 4 mil habitantes, e a gente tem uma experiência lá com construções sustentáveis. A questão do resíduo é um dos grandes problemas que a gente tem, né, principalmente no Nordeste brasileiro. A cidade de Natal, por exemplo, que é uma capital, ela recicla 1% do resíduo. Esse resíduo, então ele vai, no caso, ainda tem sorte de ir para um aterro sanitário, né, que é controlado, mas muitas vezes, em muitas cidades, esse resíduo está indo para lixões, né, sendo descartado de maneira totalmente incorreta, muitas vezes poluindo os aquíferos, que vai trazer problemas de saúde também para a população, né, dentro de um efeito sistêmico. Esse resíduo, ele deixa de gerar riqueza, porque, por exemplo, se ele tivesse sendo bem coletado, ele tivesse sendo bem destinado, ele poderia gerar recurso, material para empresas, né, cooperativas, para estar explorando esses materiais. Essas empresas poderiam estar pagando imposto à prefeitura, poderia estar gerando alguns empregos, né? E aí, muitas vezes, o que a gente observa, por exemplo, em Natal, as pessoas contratam um carroceiro para coletar a metralha, né, da sua reforma, e aí vai, às vezes, joga em qualquer canto, né? E se tivesse uma fiscalização, aquele resíduo ali, ele poderia estar sendo coletado por uma empresa especializada, e poderia ser um administrador na frente dessa empresa aí, né? E essa empresa ela estaria pagando seus impostos, estaria gerando esses empregos, né? Então é importante isso. Então a gente tem uma experiência com construções sustentáveis. Isso aqui foi uma casa feita com garrafa PET, a gente recebe os estudantes lá para conhecer, e que isso é como se fosse um showroom que, de repente, as prefeituras elas poderiam visitar os gestores públicos para ver o que é que poderia fazer nos seus municípios também. Aqui uma outra construção feita com garrafa long neck, né? Uma casa feita com garrafa PET também, ou, aliás, com pneu, que a gente fez. Aqui um castelo que está em construção, mas não está concluído ainda, que é feito também com a garrafa de Heineken de 600 ml também. Então, são várias experiências aí que na verdade, assim, a gente está mostrando que você pode fazer alguma coisa criativa com resíduo, né?
e que, na verdade, as prefeituras elas poderiam estar se envolvendo, os gestores que estão trabalhando nessas prefeituras, eles poderiam criar alguma coisa atrativa, né? Eu vi um caso, não visitei, que é no norte da Flórida, eles criaram um farol, né, na cidade de Tallahassee, na Flórida, no estado da Flórida, eles criaram um farol na praia, que é um ponto turístico da cidade. Eles criaram esse farol com garrafas, né? As garrafas verdes, azuis, garrafas coloridas. E aí o ponto turístico da cidade é essa torre feita com resíduo, né? Então, algumas cidades elas poderiam criar algum atrativo a partir disso, porque é uma coisa curiosa, né? E aí a gente vê que isso é uma atividade de exposição e educação ambiental, de inspiração para reciclagem e geração de renda, criação de ativo turístico sustentável e fortalecimento da atividade econômica, porque se a prefeitura ela comunicar isso, ela pode receber turistas para estar visitando essas iniciativas aí, né? E o último exemplo aqui é o Biohabitat, que é uma experiência que são um conjunto de tecnologias autossustentáveis envolvendo a questão de saneamento, envolvendo a questão também de produção de alimentos em sistemas fechados e também o uso da energia solar, né, da energia sustentável. E aí isso aqui é o projeto lá que a gente tem lá no Rio Grande do Norte, lá em Caiçara do Rio do Vento, e esses projetos eles estão aqui a bordo aqui da nossa estufa, né? E aqui tem uma imagem aérea lá desse local que a gente faz essas experiências. A gente tem área de cultivo tradicional, tem composteira, tem os sistemas de aquaponia, tem um sistema de tratamento de esgoto aqui. E aqui algumas coisas, algumas tecnologias de desenvolvimento, biodigestor, composteira, fogão solar, aquaponia, estufa, filtros. E o desafio disso é, por exemplo, aqui uns estudantes de engenharia sanitária trabalhando conosco que criaram um sistema de tratamento de águas cinzas, né, que é a água da pia e a água do chuveiro aqui, né? Então, uma coisa que a gente vê em relação a esse sistema de saneamento aqui é que muitas vezes a gente tem um problema de falta de água e a gente está jogando água fora. Então, essa água ela poderia estar sendo, você criar microsistemas de tratamento de água em comunidades, em locais remotos, muitas vezes você não tem acesso, né, para você ter água para a produção de alimentos, né? E aqui são algumas imagens lá dos nossos sistemas. Aqui é um outro exemplo de tecnologia interessante também no Cariri paraibano, que é um dessalinizador. Então, nós temos muitas vezes água no nosso subsolo, mas nossa água é salobra muitas vezes, e aí você precisa de dessalinizadores. Um dessalinizador mais barato hoje é R$10.000, né, para você adquirir. E aqui nessa tecnologia você coloca a água, essa água aqui, ela com calor do sol, ela vai evaporar, vai bater aqui nesse vidro aqui, vai escorrer para umas calhas, e aí você vai coletar água limpa, né, e aí sem gastar um centavo de energia, né? Então isso está em funcionamento no Cariri paraibano, né? Essas soluções de saneamento elas podem resolver vários problemas que a gente tem aí sobre saneamento, pode trazer vários benefícios também para produzir alimento, para a promoção da saúde, né? Você pode ter também, se você tem problemas na produção de alimentos, você pode também ter várias soluções também com o uso de micropomares e aquaponia. Essas são algumas coisas que a gente gostaria de trazer para vocês. E tudo isso passa por planejamento, né, do profissional de administração. Ele é o profissional ideal para pensar sobre o planejamento, colocar o planejamento em prática. E aqui, por exemplo, a cidade de Detroit, ela era uma das cidades mais mal queridas hoje, assim, que eram mais mal vistas para o turismo. E aí eles fizeram um planejamento estratégico lá, como é que eles poderiam rever isso, mudar isso. Então eles fizeram aquela análise de SWOT, análise fofa, né, de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. E aí a cidade, eles observaram aí a economia, os talentos, as instituições culturais, pesquisa e inovação, o design na comunidade, as escolas. Eles observaram vários pontos, e aí a cidade de Detroit ela se transformou numa uma das cidades mais interessantes para o turismo na atualidade. Então, isso tudo por profissionais pensando na gestão, né, a gestão pública. E esta semana, quarta-feira, 24, ontem, né, a Prefeitura de Recife ela reuniu seu conselho estratégico,
aí são 53 conselheiros, e tem aí, por exemplo, o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, para pensar a questão da cidade, na cidade do Recife, para o futuro. Então, isso está acontecendo essa semana, né? E então é importante, né, que os profissionais de administração eles fomentem essas atividades de planejamento estratégico nas suas cidades para pensar o futuro, né? E aqui a gente vai estar caminhando aqui para o final. É importante a gente pensar cidades vivas, nas quais a sociedade toma conta das ruas, fazendo uso dos espaços urbanos, sendo não apenas um coadjuvante, mas um ator ativo da melhoria. Como as pessoas podem construir uma responsabilidade pela cidade, quais são possíveis ações, como a sociedade pode se organizar para a defesa da cidade. Então, o profissional da administração ele tem muito a contribuir para isso aqui, para responder essas perguntas, né? E aqui, para encerrar, uma frase da antropóloga Margaret Mead, que ela diz o seguinte: nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos com imaginação e comprometidos com uma causa possam mudar o mundo. Por sinal, até agora, tais grupos foram os únicos que mudaram alguma coisa. Então, você veja que ela fala dessa palavra aqui, imaginação, né? Que o Walt Disney gostava tanto, construiu um império, né? O Walt Disney, baseado na imaginação, né? Os personagens que ele criou, né? Então, nós, enquanto profissionais de administração, quando a gente escolhe a administração, a gente imagina a criação de empresas, a gente imagina transformando organizações para elas se desenvolverem. Então, nós temos um papel muito importante, fundamental para o futuro das nossas cidades e para o futuro do Brasil, né? E do mundo, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade, conselheiro Rogério Cristino, e fico aí à disposição para colaborar com vocês, tá certo? Muito obrigado.